Imagine entrar numa sala e perceber que antes mesmo de dizer qualquer palavra, existe uma pessoa que parece mudar completamente o ambiente. Ela não é necessariamente a mais bonita, nem a mais inteligente, tampouco a que fala mais alto, mas, ainda assim, todos parecem querer conversar com ela. As pessoas sorriem, prestam atenção e, quando a conversa termina, saem dali se sentindo melhores. Você provavelmente já conheceu alguém assim. Talvez tenha sido um professor, um colega da faculdade, um médico, um líder religioso ou até mesmo alguém da sua família. Quando encontramos pessoas assim, costumamos dizer que elas nasceram carismáticas, como se o carisma fosse um presente distribuído apenas para alguns privilegiados. Mas será que isso é verdade? A ciência tem dado uma resposta surpreendente. Ao longo das últimas décadas, pesquisadores da psicologia e da neurociência descobriram que aquilo que chamamos de carisma está muito menos relacionado à personalidade do que imaginávamos. Na realidade, o carisma é composto por um conjunto de comportamentos, intenções e hábitos que podem ser desenvolvidos por praticamente qualquer pessoa. E talvez seja a notícia mais libertadora desse vídeo. Você não precisa mudar quem você é para se tornar mais carismático. Você precisa apenas aprender uma maneira diferente de se relacionar com as pessoas. Para entender isso, quero contar uma pequena história. Na época da escola, tinha um colega conhecido como DG. Curiosamente, ele não era o aluno mais popular por motivos tradicionais. Não era o mais forte, o mais engraçado e nem o mais extrovertido. Mas havia algo diferente. Sempre que ele chegava, naturalmente, em uma roda de pessoas, ele queria conversar com todos, todos queriam conversar com ele, e todos pareciam confortáveis na presença dele. Naquela época era fácil imaginar que aquilo fosse simplesmente um talento natural. Hoje, olhando para trás e conhecendo melhor a psicologia e a neurociência, fica evidente que existem diversos fatores acontecendo ao mesmo tempo. Ele transmitia segurança, demonstrava interesse verdadeiro pelas pessoas e ele ouvia antes de falar. E aqui que está um destaque muito importante. A gente ouvir primeiro, ser aquela pessoa que acolhe ouvindo as pessoas. E também ele expressava suas emoções sem parecer superficial, sem parecer artificial demais. E principalmente fazia com que cada pessoa tivesse a sensação de ser importante. Essa última característica talvez seja o verdadeiro coração do carisma, porque pessoas carismáticas não vivem tentando chamar a atenção para si, elas fazem os outros se sentirem vistos, e é exatamente aqui que a ciência começa a explicar esse fenômeno. Em 1988, um psicólogo chamado Friedman publicou um estudo clássico sobre a comunicação não verbal e contágio emocional. Sua pesquisa mostrou que algumas pessoas possuem uma capacidade muito maior de transmitir seus conhecimentos e seus estados emocionais para quem está ao seu redor. Quando alguém sorri de forma genuína, demonstra tranquilidade e falar com entusiasmo verdadeiro, o cérebro das pessoas mais próximas tendem a reproduzir o mesmo estado emocional. Então, hoje sabemos que isso acontece graças a mecanismos ligados ao processamento social do cérebro, frequentemente associado ao fenômeno conhecido como contágio emocional ou espelhamento. Em outras palavras, emoções são contagiosas. Se você era constantemente reclamando, reclamando e demonstrando tensão, uma boa chance de transmitir exatamente esse clima para o ambiente e para as pessoas ao seu redor. Mas ao contrário também acontece. Uma presença calma transmite calma. Uma presença alegre transmite esperança, alegria. Uma presença acolhedora transmite segurança. Perceba como isso muda completamente a nossa visão sobre o carisma. Então, quando, por exemplo, existem pessoas que estão no hospitais em fases terminais da vida e chega um palhaço com alegria, diversão, aquela pessoa muda completamente o seu estado, muda completamente a forma com que ela vê o mundo. Porque o palhaço ele chega lá com a presença que vai transmitir alegria, calma e esperança, sendo também uma presença muito acolhedora. Então, o paciente que está no hospital em estado terminal, ele vai se sentir mais seguro, vai ter a esperança de ter vida. E isso pode impactar no seu processo de cura. Porque a partir do momento onde no cérebro dele cria uma esperança no fim do túnel, o corpo dele vai reagir de uma forma que vai querer, não vai querer desistir ou se entregar para a doença. Ele vai lutar para continuar existindo. Então, talvez o carisma ele não seja uma forma sofisticada de falar. Talvez seja simplesmente a capacidade de oferecer um ambiente emocional saudável para quem está ao seu lado.
Então, existem outro aspecto que é importantemente igual, que é que se uma pessoa aprende esse comportamento, por que as outras pessoas parecem ter tantas dificuldades para se abrir? Então é aqui que entra uma das contribuições do behaviorismo. Skinner defendia que nossos comportamentos são moldados pelas consequências que recebem ao longo da vida. Então imagine uma criança que faz perguntas, sorri e tenta conversar, mas é constantemente ignorada ou criticada pelos seus pais ou pelas pessoas que estão ao seu redor. Com o tempo, ela aprende que se expor vai gerar sofrimento, vai se sentir mal. Agora, imagine um cenário que é o contrário, onde a criança vai receber atenção, incentivo e acolhimento quando interage. Naturalmente, ela tende a repetir esse comportamento. Nenhuma das duas nasceu com mais ou menos carismas. Elas apenas viveram histórias e ambientes totalmente diferentes. E é aí que entra um importante significado para o comportamento, porque ele, ao ser repreendido, faz com que nosso cérebro entenda que esse tipo de comportamento não é bom. Então, aquilo que foi condicionado pode ser reconstruído. Então, se você tenha crescido acreditando que era tímido demais, talvez tenha sido chamado de quieto, estranho, antissocial, mas essas experiências não precisam definir quem você é de fato para sempre. Existe, porém, um obstáculo muito curioso. Quando as pessoas descobrem que o carisma pode ser aprendido, muitas procuram técnicas rápidas, como movimentar as mãos, falar olhando nos olhos e como parecer mais confiante numa conversa, mas, sendo bem sincero, isso não funciona ao longo do tempo. Então, são técnicas rápidas que podem ajudar no momento, mas elas não vão perdurar. Porque existe uma diferença enorme entre parecer interessado e realmente estar interessado. As pessoas percebem essa diferença quase instantaneamente. É justamente por isso que alguns vendedores parecem artificiais, enquanto outros criam conexões sinceras em poucos minutos. A intenção muda completamente a comunicação. O maior erro de quem busca ser carismático é transformar cada conversa em uma oportunidade para falar de si mesmo, mas no fundo está tentando responder a pergunta: como eu posso impressionar essa pessoa? O verdadeiro carisma nasce quando fazemos outra pergunta: como eu posso compreender essa pessoa? Essa pequena mudança transforma completamente a conversa. Quando você começa a ouvir mais, interromper menos, fazer perguntas melhores, perceber detalhes, lembrar o nome das pessoas e demonstrar curiosidade genuína. Sem perceber, criar algo extremamente raro e moderno no mundo de hoje, a sua presença. Hoje, quase toda conversa, enquanto olham o celular, respondem mensagens durante a refeição, pensam na próxima resposta quando o outro ainda está falando. Pouquíssimas pessoas realmente escutam. E justamente por isso, quando alguém encontra uma pessoa que oferece atenção completa, essa experiência se torna inesquecível. As pessoas dificilmente lembrarão cada frase que você disse, mas lembrarão da sensação de terem sido realmente ouvidas por você. Talvez seja essa a forma mais bonita de definir o carisma. Faça alguém se sentir que, por alguns minutos, ela foi a pessoa mais importante daquela conversa. Mas existe uma última reflexão. Se o carisma pode ser aprendido, para que ele deve servir? A resposta da ciência é suficiente para explicar como ele funciona, mas talvez não explique completamente por que devemos desenvolvê-lo. E aqui uma tradição cristã oferece uma perspectiva profundamente humana. Em 1 Coríntios 13, São Paulo afirma que alguém pode dominar a linguagem, impressionar multidões e possuir inúmeros talentos, porém, sem amor, tudo isso se torna apenas barulho. Essa passagem revela que o valor da comunicação não esteve apenas na técnica, está na intenção. Em Romanos 12, convida cada pessoa os seus dons a serviço dos outros. E Jesus, no Sermão das Montanhas, chama seus discípulos para serem sal da terra e luz do mundo. Perceba que essa visão transforma completamente o conceito de carisma. Ela deixa de ser uma ferramenta para conquista e admiração e passa a ser um instrumento de serviço. Imagine um médico acolher um paciente assustado, um professor que percebe o aluno mais tímido, mais quieto, um atendente que trata a pessoa com mais dignidade, um universitário que faz questão de incluir o colega que chegou sozinho. Nenhum deles precisa ser famoso, mas todos podem transformar o ambiente onde estão. E talvez seja exatamente isso que o mundo de hoje precisa. Pessoas que saibam ouvir antes de falar, que inspiram confiança em vez de competição e façam os outros se sentirem importantes. Você pode começar ainda hoje. Na próxima conversa, guarde o celular.
Olhe nos olhos, escute até o fim, sorria com sinceridade. Apresente e se sinta genuinamente interessado pelo que a outra pessoa tem a falar. Antes de entrar em qualquer ambiente, troque a pergunta: como eu posso chamar a atenção? E pergunte: como eu posso fazer alguém sair de uma conversa comigo um pouco melhor do que entrou? Talvez seja o maior segredo do carisma. Ele nunca foi sobre atrair pessoas para si, sempre foi aproximar pessoas uma das outras. E enquanto entendermos isso, percebemos que o verdadeiro carisma não é um dom reservado para poucos, é uma escolha diária de amar através da forma como tratamos cada pessoa que Deus coloca em nosso caminho. Se esse vídeo te trouxe uma nova perspectiva para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que também deseja criar conexões mais profundas e escreva aqui nos comentários qual a característica mais marcante de uma pessoa verdadeiramente carismática. Ou se você tem alguma história, pode deixar aqui nos comentários também. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.